Bem-vindos a esta emissão especial do Parlamento Europeu em Bruxelas. Esta noite continuamos a falar da corrida para o cargo de topo da União Europeia, o de Presidente da Comissão. Quem substituirá Jean-Claude Juncker? 6 candidatos, as suas perguntas, uma emissão especial. Row Questions. É por ele que estamos aqui hoje. Frans Timmermans, candidato do Partido dos Socialistas Europeus. Bem-vindo. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. You take a seat down there in the middle. Thank you very much for joining us tonight. Welcome to the sofas of raw politics. Good to have you. So, just a few weeks to go. Estamos apenas a algumas semanas das eleições. Como está a ser a campanha? Está a ser muito boa. Acabei de voltar de Espanha, de Barcelona, onde fizemos um enorme comício com 4.000 pessoas e com Pedro Sánchez, que está prestes a ser o próximo presidente do governo espanhol. Ele está no bom caminho, mas os socialistas europeus, de acordo com as sondagens, podem perder dezenas de assentos no Parlamento Europeu. Não parece uma boa previsão. Esperemos para ver. Há muitos indecisos, mas estamos com bons resultados em Espanha, estamos a ir muito bem em Portugal, arrecadámos o primeiro lugar nas últimas eleições na Finlândia, lideramos as sondagens na Dinamarca e avançamos passo a passo em Itália. Ainda há muito trabalho a fazer, certo? Sim, uma enorme quantidade de trabalho. Creio que há 19 milhões de eleitores indecisos, são muitos votos. Mas antes de avançarmos com mais perguntas, vamos conhecer melhor Frans Timmermans, saber quem é. Conheça Frans Timmermans. Considera-se europeu por nascimento e convicção e prova-o em 7 línguas. Abbiamo tutti problemi. Modernize and improve it. Ze zeggen in Brabant wat de wettelijk wird es auch neue Fragen geben. Jouer dans la construction européenne. Tchétchénie moje жизни. Isto era em russo, língua que aprendeu para interrogar prisioneiros de guerra nos tempos da Cortina de Ferro. Timmermans ingressou na política europeia em 1994 como assistente do comissário Hans Vandenberg, ex-eurodeputado do Partido Popular Europeu, que agora é seu rival político. Depois passou mais de uma década como deputado no seu país natal, a Holanda. Só em 2014 é que Timmermans regressou ao coração da União Europeia. Foi o primeiro vice-presidente de Jean-Claude Juncker na Comissão. Uma herança que o persegue, já que Timmermans está por dentro de algumas das decisões mais controversas da União Europeia sobre a imigração e o Estado de Direito. Tem sido criticado por impor sanções à Polónia e à Hungria e por ser brando com os parceiros políticos romenos. Fui tão claro com o governo romeno quanto com os governos polaco e húngaro. Eu sou politicamente daltónico quando se trata de lutar pelo Estado de Direito. Um defensor apaixonado da União Europeia. Se as pessoas hoje dizem que a União Europeia é apenas uma grande desordem e uma confusão, devem ter estado cegas nos últimos 40 anos. Frans Timmermans faz campanha pelo fim da austeridade na União Europeia e pela reforma fiscal. Enquanto comissário, está muito associado a Jean-Claude Juncker em todo o trabalho que fez. Quando os eleitores pedem mudança, não vão ter mais do mesmo? Quer dizer, basicamente é isso que representa, não? Acha? Eu acho que está na hora de acabar com a política de austeridade. Já mudamos a maneira como fazemos muito do nosso trabalho, concentramos-nos mais nos grandes temas. Mas para fazermos o que queremos, precisamos de ter mais força. Precisamos de criar uma aliança progressiva e de garantir uma maioria progressista no Parlamento Europeu. É um trabalho lento e difícil, mas podemos lá chegar. E então poderemos avançar para o que é urgente, como a reforma fiscal. Precisamos de fazer com que as grandes multinacionais que ganham muito dinheiro na Europa comecem a pagar impostos. O que não acontece agora. Para isso, precisamos da Europa. Individualmente, os Estados-membros não podem fazê-lo. Também precisamos que os salários aumentem na Europa. Então vamos começar com as perguntas do público. Kevin Calomani, da Universidade Livre de Bruxelas. Qual é a sua pergunta? Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, por responder à minha pergunta. No que diz respeito aos recentes escândalos de lavagem de dinheiro que envolveram várias instituições financeiras, incluindo o Danske e o Deutsche Bank, como fará para combater práticas financeiras ilegais de certas instituições importantes?
Acredito que a subida da extrema-direita em muitas regiões da Europa tem a ver com o comportamento do setor financeiro. As pessoas estão fartas de verem milhões e milhões de euros do dinheiro dos contribuintes servirem para resgatar bancos que depois voltam a portar-se mal. As pessoas veem que os bancos têm bons resultados, mas não estão a sair da crise. Por isso é extremamente importante concluir a união bancária para que os bancos em apuros não voltem a pedir dinheiro aos cidadãos. Também temos de reforçar as regras das transações financeiras e da maneira como os bancos operam. Como diz, quase todos os dias há novos escândalos e isso é inaceitável e está a criar um fosso na sociedade. O problema é que 10 anos depois da crise financeira, as pessoas podem pensar: foi há 10 anos e o senhor esteve na Comissão 5. Por que é que fala em mudar? Porque não mudou antes. Já avançámos muito. A união bancária está quase feita. Falta-nos apenas a legislação final que garanta que, a partir de agora, se o setor bancário tiver problemas, vai resolvê-los ele próprio e não peça dinheiro aos contribuintes. Vamos a outra pergunta do público. Esta em vídeo vem de Pedro Ponte, em Portugal. Como presidente da Comissão Europeia, como lidará com o desaparecimento e a rejeição do multilateralismo e da governação global face ao protecionismo, aos nacionalismos, não só em todo o mundo, mas também dentro dos Estados-membros da União Europeia? Palavras interessantes e pertinentes. Sim, é uma boa questão. Sabe, a União Europeia é vista no resto do mundo como a protetora do sistema multilateral. Fomos nós que criámos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e fizemos com que fossem aceitos. Fomos nós que conseguimos reunir todas as nações no Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Temos um enorme legado e uma enorme responsabilidade para salvaguardar esse sistema, ainda mais na era Trump. Veja-se, por exemplo, as discussões recentes com o Japão ou com a China. Há uma predisposição em todo o mundo para seguir o caminho europeu do multilateralismo. Mas também temos uma luta interna na União Europeia face à tentação de um regresso às fronteiras nacionais por desespero ou por falta de perspectiva. Temos que lutar contra essa tendência. Não podemos criar uma sociedade melhor para os nossos cidadãos se recuarmos para as fronteiras nacionais. Isso não irá levar-nos a lado nenhum. Ao lutar contra essa tendência, está a lutar contra dezenas de milhões de europeus que se sentem muito confortáveis com essa tendência. Mas o interessante é que há centenas de milhões de europeus que acreditam no multilateralismo. A realidade... Mas esses estão principalmente na Europa Ocidental. Não. Vejamos a Polónia, por exemplo. Nos últimos 3 anos, tive um sério conflito com o governo polaco. E as pessoas diziam: meu Deus, eles vão voltar-se contra a Europa, vão tornar-se eurocéticos, vai haver um Polexit. Mas o apoio à União Europeia na Polónia aumentou nestes últimos 3 anos. Ok, vamos acelerar um pouco o ritmo e meter a quinta velocidade. Vou fazer algumas perguntas binárias. É o jogo do sim ou não. Uma das nossas partes favoritas do programa. Vote sim ou não a estas perguntas, por favor. Exército Europeu. Não. Um segundo mandato de Trump. Por amor de Deus, não. A China é uma ameaça à União Europeia? Não. E quanto a Boris Johnson para primeiro-ministro britânico? Por amor de Deus, não. Independência catalã? Não. Jean-Claude Juncker tem sido um grande presidente? Sim. Pisa com ananás? Não. E por fim, Estrasburgo é um desperdício de dinheiro dos contribuintes europeus? Sim. Sabe que de cada vez que converso com políticos aqui ou mesmo em Estrasburgo, todos concordam que Estrasburgo é um desperdício de dinheiro. Mas dizem que não há nada que possamos fazer sobre isso. Está nos tratados. Se todos concordam que é um desperdício de dinheiro, isto resume bem o problema da União Europeia, não? Todos concordam que está errado, exceto eventualmente os franceses, mas possivelmente dentro de 50 anos vamos estar no mesmo ponto porque ninguém consegue libertar-se disto. A posição que defendo há décadas é que o Parlamento Europeu deve ser autorizado a decidir onde quer reunir. E claramente quer reunir em Bruxelas e apenas em Bruxelas. O problema é que os Estados-membros que defendem esta posição, e o meu próprio país defende-a, não querem pagar o preço. Porque, se queremos que os franceses mudem de posição, temos de pagar por isso.
E até agora a França disse sempre não. Há vários Estados-membros que adorariam que as reuniões fossem apenas em Bruxelas. É uma posição que está estabelecida há muito tempo. A Irlanda do Norte também queria. Mas os Estados-membros precisam de chegar a acordo e a França tem de concordar também. Mas a França não concorda. É claro, a questão é saber como a França seria recompensada. No passado já avancei com algumas ideias. Por que não, por exemplo, ter as reuniões do Conselho Europeu em Estrasburgo ou uma instituição europeia em Estrasburgo para compensar? Mas até agora o governo francês disse sempre categoricamente não. Tem de comprar os franceses. Sim, mas isso iria acontecer com qualquer Estado-membro. Imagine que chegava à Bélgica e dizia: vamos transferir a Comissão para outro país. Não acho que a Bélgica ficasse muito entusiasmada com isso. Bem, vamos ouvir outra pergunta do público. José Daman, da Universidade Livre de Bruxelas. Qual é a sua pergunta? Boa noite, Sr. Timmermans. Obrigado por estar connosco. Eu tenho uma pergunta sobre o Brexit e, mais precisamente, sobre uma possível extensão do Brexit, uma possível extensão para lá de outubro. Acha que este cenário prejudicaria a credibilidade da União Europeia? Em primeiro lugar, e em referência aos que querem manter a soberania nacional, etc., aconselho-os a olharem para a Grã-Bretanha, para verem como está a funcionar, como os ingleses estão a retomar o controle. Para mim, o Brexit é uma das maiores tragédias a que assisti na minha vida política. E se houver alguma hipótese de a população britânica repensar o assunto, sinceramente acredito que mudar de opinião é um direito humano fundamental. E se a maioria dos britânicos mudasse de opinião e conseguisse expressá-la em referendo, então a Grã-Bretanha talvez permanecesse na União Europeia. Esse é o meu sonho. Mas a sua pergunta específica sobre a extensão, eu acho que um Estado-membro é um Estado-membro até ao dia em que sai. E entre hoje e as eleições europeias, provavelmente saberemos quais são os planos ingleses. O governo britânico ou a Câmara dos Comuns vão certamente avançar com detalhes e logo veremos. Mas a única coisa que quero deixar bem claro é que isto não é um exercício punitivo. Todos na União Europeia estão tristes com o Brexit. Ninguém quer que os ingleses saiam. Eles é que tomaram essa decisão. É uma decisão soberana, temos de respeitá-la. Mas ainda espero que mudem de opinião. Como Presidente da Comissão, se substituir Jean-Claude Juncker, que deve sair a 1 de novembro, aceitaria uma extensão do Brexit se não houver acordo em Westminster? Só se o Westminster souber o que quer. Mas se continuar como até aqui, penso que a 1 de novembro o Brexit já terá acontecido. Vamos relembrar alguns dos seus momentos no Parlamento Europeu. É o nosso "Você disse isto". Aqueles que vêm aqui gritar e que estão há anos neste Parlamento deveriam ter mais respeito pela maioria deste Parlamento. Quando criticamos o governo húngaro e as suas medidas legislativas, fazemos-lo com muita precisão. E quando nos respondem que criticar as leis é criticar o governo, a nação ou as pessoas, francamente, Sr. Orbán, essa é uma resposta cobarde. Frankly speaking, Mr. Orbán, that's the coward's way out. Are you willing to sacrifice... Estão dispostos a sacrificar empregos pelo sonho da chamada soberania? E o que é que essa soberania vos trará quando o sonho desaparecer? Vocês são os representantes de mais de 500 milhões de pessoas. Tenham orgulho nisso e defendam-o. Não deixem ninguém dizer que não representam o povo. Na Comissão é conhecido como tendo a tarefa de gerir as relações com o Parlamento. Acabámos de vê-lo no Parlamento. Como é este trabalho? O Parlamento também é um lugar muito animado. Muitas vozes diferentes, vindas de diferentes origens culturais e políticas. Mas também é um lugar muito poderoso. As pessoas subestimam o poder do Parlamento Europeu. Nada é feito na Europa se não houver uma maioria no Parlamento Europeu. Bem, vamos voltar às questões do nosso público. Joma Yokoye, qual é a sua pergunta?
A minha pergunta é: como pensa garantir a mobilidade e a participação social dos eleitores rurais com baixos rendimentos ou de minorias étnicas que são frequentemente marginalizados? Acho que esse é um dos maiores desafios que enfrentamos na era da política identitária, porque estamos perante uma espécie de mudança de paradigma na sociedade que é perigosa. No passado, a classe média sentia-se em segurança, ficava feliz por tentar ajudar pessoas em situações mais precárias a melhorarem o nível de vida. Agora, a classe média sente-se ameaçada e tende a manter os fracos afastados, com medo de ser atraída por essa fragilidade. Por isso, acho que precisamos de alguns programas fortes. Nós, por exemplo, enquanto sociais-democratas, defendemos um salário mínimo em todos os Estados-membros da União Europeia, que seria de cerca de 60% do salário médio. Isto cria um impulso ascendente e aumenta as possibilidades de um melhor nível de vida. Também quero um programa Erasmus que não abranja apenas os estudantes das universidades e do ensino superior, mas todos os jovens europeus. Todos devem ter a oportunidade de passar um ano noutro Estado-membro, num estágio, num trabalho, numa aprendizagem escolar. Isto também criaria uma mobilidade ascendente, dando aos jovens ferramentas para se desenvolverem e desenvolverem a sociedade. Mas sabemos que uma das melhores coisas para inspirar as pessoas é poderem rever-se nos líderes políticos. Quando andamos neste edifício e olhamos para o Presidente do Parlamento, para todos os Presidentes do Parlamento, para a Comissão, o posto que deseja, nunca houve uma Presidente da Comissão nem alguém que não fosse branco. Este Parlamento não reflete a Europa. Francamente, enquanto homem branco de meia-idade, não lhe parece que está na hora de, pelo menos, esses postos serem ocupados por pessoas que reflitam a diversidade da Europa? Claro que concordo, mas para ocupar estes cargos são necessárias maiorias. É a democracia. Eu concordo consigo. Sou um feminista convicto desde há muitos anos e vou continuar a sê-lo. E farei tudo o que puder para colocar as mulheres em posições de poder. Mas enquanto político poderoso, por que é que os socialistas e democratas não apresentam uma mulher como candidata para o posto de Presidente da Comissão? Por que não ter uma mulher candidata? Deus sabe que tentamos. E não encontraram ninguém no partido? Nós... Isto não é algo de ir à procura de alguém. É perguntar às pessoas se elas querem candidatar-se. Nós fizemos isso. Nós tentámos em todos os partidos. No meu próprio partido, tivemos paridade de homens e mulheres durante anos e anos. Mas isso leva tempo. Leva tempo para chegar lá. É por causa disso que temos de impor cotas. Eu acredito em cotas. Eu também o farei. Quando for Presidente da Comissão, vai ficar surpreendido nessa matéria. Inspiro-me no que Pedro Sánchez fez quando se tornou Primeiro-Ministro de Espanha. Colocou uma maioria de mulheres no Executivo. Ele não usou percentagens, nem fez grandes discursos, limitou-se a fazê-lo. Vamos agora a uma questão de Rebecca Freitag, na Alemanha. Vamos ouvir a pergunta. Nos últimos séculos e ainda hoje, os poluidores não pagam a crise climática nem o envenenamento dos nossos rios, solos e ar. É a nossa geração que tem de limpar e pagar a conta. O que fará para que os poluidores paguem o preço justo pelos danos causados? Precisamos de uma taxa de dióxido de carbono a nível europeu. Essa é a principal mudança que levará os produtores a perceberem que é preciso mudarem a maneira como produzem. Também precisamos de melhorar o comércio de carbono, aumentando o preço dos direitos de emissão. O que introduzimos, por exemplo, na legislação sobre plásticos, é que os produtores também são responsáveis pelos resíduos que criam. Portanto, se não se pode reutilizar nem reciclar, e se a coisa se torna num desperdício, os custos para os produtores aumentarão. É assim que se obriga os produtores a serem mais responsáveis com os desperdícios que criam.
A União Europeia precisa de 200 mil milhões de euros para cumprir as metas climáticas do Acordo de Paris. Onde vamos conseguir esse dinheiro? Quem vai pagar? Acabei de falar, Natasha, sobre o CO2. Se pudéssemos organizar isso a nível europeu e utilizarmos o dinheiro especificamente para esse objetivo a nível europeu, podemos então chegar lá. Gostaríamos de agradecer ao público presente no nosso estúdio e a quem, a partir de casa, também nos enviou perguntas. E, claro, obrigada, Frans Timmermans, por ter estado connosco esta noite.